tema de hoje então é Esther e igreja. Aí você fala, mas pastor, Esther é Velho Testamento e igreja é Novo. Como é que pode haver uma relação entre Esther e igreja? Para isso nós vamos ler esse texto que está em Esther, capítulo 4, de 4 a 17. Tá bom? Então vamos lá. Todos conhecem a história de Esther aqui? Quem não conhece vai conhecer agora então. Saiba que tem um livro na Bíblia que chama Esther. Será que é coincidência? Será que não tinha um outro livro para pôr? Não, não tinha. E Esther tem um fundamento importantíssimo para nós cristãos. E um fundamento para nós nesse tempo que vai começar a partir de hoje no Brasil. Quando as criadas de Esther, deixa eu falar um pouquinho para você que não conhece quem é Esther antes de entrar na leitura. Irmãos, Israel voltou as costas para Deus, o mesmo Deus que os tirou do Egito, que os fez passar pelo Mar Vermelho. Esse Israel virou as costas para Deus. Como consequência, Israel foi levado cativo, mas o povo estava ali, prisioneiro, mas estava vivendo. E uma dessas pessoas, desse Israel cativo, era Esther. Esther, a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita. E o rei, então, ela foi levada ao rei para ser uma das esposas do rei, tá bom? E o rei, imediatamente, quando olhou para ela, viu algo diferente em Esther, além da beleza. Esther se tornou, então, a preferida do rei. Então, é nessa, para você entender o que aconteceu, está no Esther. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém é onde ficavam as mulheres do rei, né? Lhe contaram sobre Mardoqueu. Mardoqueu era o tio de Esther. Mardoqueu havia ido até... vamos ler. Ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse um pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Havia um homem chamado Amã que tinha tramado destruir todos os judeus. Estavam presos, mas mesmo assim ele queria matá-los. Guarda isso. Israel estava preso, mas mesmo assim ele queria matá-los. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei e implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ele pediu para Esther interceder pelo povo. Guarda também no seu coração. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito. Ela então instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: quando as criadas disseram que fizeram responsável pela orelha de todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império, sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem poder ser chamado, será morto. Ela estava dizendo o seguinte, que embora Mardoqueu tivesse pedido para ela interceder junto ao rei, havia uma regra para que ela aparecesse diante do rei, a própria esposa. O rei precisava chamá-la. Então o rei falava, Esther, vem, aí ela se aproximava. Se ela se aproximasse do rei sem ele chamar, ela corria o risco de ser morta. Era lei lá. Ela está explicando isso. Você sabe muito bem qual é a lei. Se eu for lá falar com ele, se ele me chamar, eu posso ser morto. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther então mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Para quem já conhece a história, apenas relembrou. Para quem não conhece, fique conhecendo a história de Esther, que foi uma rainha, embora judia, ela recebeu o favor do rei. Muito bem. Então vocês entenderam o que está acontecendo? Um homem mau planejou matar todos os israelitas. E Mardoqueu, que era um israelita, que era tio de Esther, foi pedir para Esther, que era a rainha, interceder pelo povo, para que o povo não morresse. Tudo bem? Então tá bom, vamos ver agora. Esther representa. O que Esther representa aqui? Esther representa Jesus Cristo, que intercede pelo povo. Quem que intercede pelo povo? Jesus Cristo. Esther aqui representa o sacerdote que intercede pelo povo junto ao Deus Criador. Porque Israel sabia, né, o que é sacerdote. Israel sabia quem era Deus, o Criador. Né? O judeu representa o que aqui? Nós, a humanidade. A humanidade que está presa e precisa de libertação. A humanidade está presa debaixo do jugo do diabo, debaixo do pecado, e o pecado leva à morte. Mas tem alguém que está intercedendo por essa humanidade. Quem é que está intercedendo? Jesus. Jesus já pagou o preço, por isso que ele pode interceder. Basta que a humanidade o quê? Creia nele. E o mundo? O mundo que está oprimindo ali e quer a destruição de Israel. Quem representa quem? O diabo. O diabo quer exterminar a humanidade, porque é a única maneira que ele tem de tocar em Deus, de ferir Deus. Toda vez que alguém morre sem Cristo, isso não agrada ao Senhor, não agrada à vontade de Deus, porque Jesus disse: a vontade de meu Pai é que todos sejam salvos. Mas Jesus também disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Jesus falou isso com tristeza. Amém? Aqui tudo bem? A palavra é breve hoje, para que a gente entenda. Vamos lá. Esther e o Brasil. Agora complicou. Qual é a relação de Esther com o nosso país hoje? Quem significa Esther aqui para o Brasil? Não. Esther, hoje para o Brasil, significa aquele que intercede junto a Deus pela nação. Quem é que está intercedendo hoje? Eu já falei aqui hoje, no começo do culto, que está intercedendo há mais de 20 anos. A igreja. A igreja está intercedendo, mas não tem problema se você falar que é Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Quem que nos impulsiona a interceder? É o nosso Senhor, Jesus Cristo, que é a nossa cabeça, espiritualmente falando. Então está tudo bem se você falou de Jesus, mas é a igreja, é a igreja que intercede, está intercedendo. Eu falei que hoje está terminando um jejum de 21 dias. 21 dias a igreja intercedeu por esse dia de hoje, que é o dia das eleições, para que o diabo perca. O diabo quer reinar no Brasil. E como é que ele reina no Brasil? Usando pessoas que o servem. Mas Deus, Jesus Cristo, quer ser o Senhor do Brasil.
Como é que Jesus vai reinar? Será que Jesus vai descer aqui no Brasil e reinar? Não, ele vai usar pessoas que ele escolheu. Por isso que a nossa oração é: Senhor, que governe o Brasil quem o Senhor escolheu, não aquele que o diabo escolheu. Em nome de Jesus. Você não está sabendo, eu creio, mas por causa do nosso perfil, eu recebo muitas mensagens de irmãos. E eu recebi várias mensagens de irmãos que tiveram sonhos com o Brasil, sonhos proféticos com o Brasil. Mas não com o resultado, mas vem no Brasil numa grande batalha espiritual, uma grande guerra espiritual. Para trazer essa mensagem que o Senhor me deu, eu tive um sonho. Eu estava na igreja e não conseguia achar essa palavra. E eu abri a Bíblia e não conseguia encontrar. Eu pegava o celular no Google para procurar, e não dava certo. O desespero do sonho. O Senhor disse que é batalha espiritual. Mas eu vou guardar, eu vou permitir essa mensagem para que o meu povo saiba orar. Tudo bem até aqui? Quais as armas que Esther utilizou? Muito claro para nós, né? Primeiro, oração. Vai orar. Eu vou falar com o rei, mas você precisa orar, porque senão eu vou morrer. A igreja está interferindo pelo Brasil, por quê? Porque se a esquerda entrar, o comunismo reinar, a igreja não vai morrer, mas ela vai ser calada. A gente não vai ter mais liberdade. No começo talvez não, mas vão caminhar, vão fechar as igrejas, vai ser proibido. Sabe essas pessoas que pregam na rua, porque a gente fala assim, tanto lugar para falar, vão ser proibidos de pregar, vão ser presos, porque você proibir um missionário de pregar, você está falando para ele pregar. Se a autoridade fala assim, missionário, você não pode pregar ali, é ali que ele vai pregar. Ele não tem medo, nós não temos medo, mas quando acontecer isso, o que vai acontecer com ele? Vai ser preso. E não é isso que nós queremos um Brasil que exporte a palavra de Deus, não que seja calado. É isso que o Senhor quer. A outra arma que Esther utilizou, jejue. Eu também vou estar jejuando. Não é demais? E quem que faz jejum e oração hoje? É a igreja. Intercessão. Não se esqueça de interceder por mim. Interceda pelo rei, para que o rei veja o que é graça em mim, quando eu chegar para falar com ele. Quem simboliza o rei aqui? Não precisa nem falar. É o Deus Pai Todo-Poderoso. É o Deus que nós não vemos, que é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não vê, mas nós intercedemos ao Senhor, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai Celestial, ao Senhor Espírito Santo. Compartilhe com o povo. Esther podia ter dito: ó, Mardoqueu, você vai lá orar, ou então deixa que eu vou jejuar e vou entrar lá. Ela disse o quê? Fale para todo o povo, conte para o povo o que eu vou fazer, e fala para todo o povo orar junto, todo o povo jejuar também. Isso é compartilhar. A igreja tem grupos de oração, a igreja tem e-mail, tem WhatsApp que pede oração. Quando digo igreja, é cada um de nós, não é? A gente compartilha, porque nós aprendemos a compartilhar. O Espírito Santo falou para a gente compartilhar, não guardar para nós. Quem guarda o seu sofrimento, a sua luta só para você, está errado. Não estou dizendo que Deus não vai te abençoar, mas está errado. Não é assim que Deus mandou a gente fazer como igreja, é compartilhar. Ó, é arma. Tem muitos cristãos que não estão usando essa arma e sofrem por mais tempo. É a vitória com a destruição do maligno. A destruição do maligno aqui, irmãos, é quando ele perde a batalha. Ele só vai ser completamente destruído depois do juízo. Não é isso que nós entendemos? Com a volta do Senhor Jesus, o inimigo, o diabo vai ser aprisionado durante 1000 anos. Ele não foi destruído ainda. Destruído, ou seja, o final dele. Mas depois de 1000 anos, o Senhor Jesus então vence a batalha final, e aí Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Aí ele é vencido. O anticristo aparece no caos. Caos da saúde, caos da religião, caos da economia, caos
da moral, é verdade, porque ele vai aparecer para dar a falsa solução. Mas precisa começar pelo Brasil? Eu pergunto para os irmãos. Precisa? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela vai ser pregada antes do caos, ou no meio do caos. Então o Brasil precisa estar o quê? Forte, fortalecido para mostrar que a nação que serve a Deus está sendo poupada, para que as pessoas deem ouvidos, para depois crerem. Essa é a nossa interpretação desse tempo que estamos vivendo. Então, amados, nós como igreja precisamos orar e interceder em prol da nossa nação, sim, todos os dias. Em prol dos nossos governantes, sim, todos os dias. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o homem mau, aquele que é dirigido pelo diabo, governa, o povo sofre. Essa é a mensagem de hoje. Antes disso, dessa conclusão. Olha, a igreja, nós temos acesso ao Criador pelo próprio Criador. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas e sem Jesus nada do que foi criado seria criado. Nós temos acesso ao Pai Celestial pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Nós cantamos aqui, né? Então, nós temos acesso. Nós estamos ligados com o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos orar e Deus nos ouve. E nós pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos dirige. Ele quer que os nossos pensamentos, como a Sara aqui deu testemunho, é o Espírito Santo. Ele que quer que nós conheçamos mais a Ele, que nós nos dediquemos mais a Ele, que nosso primeiro pensamento seja Ele. É o Espírito Santo. Não é o homem, é o Espírito de Deus. E isso por causa de Jesus também. Porque se Jesus não tivesse vencido, se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar, o outro ajudador, que é o Espírito Santo, não viria habitar em nós. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo testifica no nosso coração. Então, se nós usarmos as armas que o Senhor nos deu, nós vamos vencer as batalhas. Amém?